Tudo Posso de volta, hora de entrevista no nosso programa. O grupo Mãos de Fada se propõe a narrar histórias em Libras, a língua brasileira de sinais. Invertendo o que temos visto atualmente em relação à acessibilidade, a tradução é feita para a língua portuguesa, ou seja, a acessibilidade é para quem não aprendeu a falar usando as mãos. Assim, o grupo proporciona ao espectador, tanto deficiente auditivo, quanto surdo, quanto ouvinte, infinitas possibilidades de vivenciar as histórias de uma forma diferente. O projeto nasceu do trabalho de interpretação português Libras no principal festival de contação de histórias de São Paulo. A partir do reencontro com o mundo fantástico dos contos de fada, eles perceberam a importância de contribuir para o resgate dessa tradição e a divulgação da Libras através da arte. E no programa de hoje, para mostrar um pouco mais sobre esse trabalho de inclusão, nós estamos recebendo o grupo Mãos de Fada, como nós falamos, a educadora Elaine Sampaio, a psicóloga Thalita Passos e o instrutor de Libras, que é surdo, Diogo Silva. Bom dia, tudo bem? Bom Como dia, vai, gente? Tudo bem, tudo bem. A Elaine está com a gente tudo aí bem? do lado da Maria. E no quadradinho aqui, ó, nesse quadradinho da tela, tá a Thalita. A Thalita apresentando para todos vocês a nossa conversa em Libras, né, na linguagem brasileira de sinais, de forma com que o Diogo possa entender tudo isso. Nós falamos, né, o Diogo, né, que ele é surdo. Diogo, vamos começar aqui por ele. Diogo, nós devemos falar que uma pessoa é surda ou deficiente auditiva? Bom, então, na verdade, o que combina melhor é a palavra surdo. Ah, Porque a é? palavra deficiente auditivo dá pra gente uma conotação de defeito. O surdo, ele gosta da palavra surdo. Por que ele gosta de ser chamado assim? Porque, além de tudo, isso envolve uma questão cultural e onde a autoestima dele fica elevada. O termo deficiente auditivo é um termo médico. E também tem uma questão de identidade surda, por isso que a gente prefere ser chamado de surdo. Então, quando você conversar com alguém que não escuta, você pode falar surdo, mas algumas pessoas às vezes se assustam. Bom, será que é certo eu falar surdo ou não? Não precisam se preocupar, a gente gosta de ser chamado de surdo, a gente aceita essa nomeação. Então, deficiente auditivo, a gente usa em outras situações. Historicamente, a gente ouviu a falar também sobre surdo e mudo. Ultimamente, né, no passado, inclusive, a gente tinha também escolas, né? A escola de surdo e mudo. É correto isso ou não? Bom, essa é uma pergunta muito difícil, na A gente tá verdade. rindo porque ele faz um rosto que a gente percebe. Já, percebe. Sim, verdade. Bom, então, eu sou surdo, mas eu tenho voz. Né? A minha voz, ela está aqui na minha garganta, normalmente. Alguns surdos, se eles forem na terapia fonoaudiológica, eles podem treinar e fazer a leitura orofacial. E também oralizar. Mas, por exemplo, eu não gosto muito de usar a minha voz. Então, por isso que a palavra surdo-mudo não é correta. Porque eu tenho, o aparelho fonatório está intacto. Por exemplo, na hora da contação de história, a gente gosta de falar dessa maneira para as crianças. A gente sempre usa assim. Bom, eu sou surdo, eu sou o Diogo e eu fui ao médico. Vocês já foram ao médico e levaram uma injeção? Doeu, não doeu? Bom, eu também, quando eu fui ao médico, levei uma injeção e doeu muito. Quando o médico me viu, pensou que como eu era surdo, então, ele aplicou a injeção e eu gritei. Então, na hora eu dou um grito e eu mostro a minha voz para as crianças e elas percebem, então, que na verdade eu não sou mudo. Por isso que essa palavra, surdo-mudo, vamos apagar essa ideia, porque geralmente os surdos têm voz. Bem explicado, né? Super bem explicado. E tem um outro termo também que erroneamente eu vejo a mídia tratar. Portador de deficiência. Da mesma forma que eu estou portando agora essa garrafa. A partir do momento que eu coloco a garrafa na mesa, eu deixei de portar a garrafa. Deficiência também não seria assim? Você não porta uma deficiência. Não tem como você tirar a deficiência de você. Seria isso? Quem responde? Diogo? Vai, Diogo. Sim, realmente, eu não levo o meu problema de audição para os lugares e depois eu solto. Então, o melhor termo
a que a gente pode ser usada é pessoa com deficiência. Porque esse com significa que está na pessoa. E eu concordo com tudo que você explicou, está corretamente. É impossível que a gente porte a deficiência e depois deixe ela em algum lugar. Então vamos aplaudir. Esse é o aplauso, é isso? É. Esse é o aplauso? Isso, Perfeito. Sim, assim mesmo. É porque como o barulho não faz sentido para eles, então a gente não usa assim, a gente usa a palma visual. Perfeito, perfeito. E o grupo de vocês, né? Qual que é o objetivo, Mãos o de trabalho que Fada. vocês desenvolvem? Então, a gente desenvolve um trabalho de incentivo à leitura e de reconhecimento das histórias por conta do público surdo. Porque, na verdade, o português é a segunda língua para eles. Né? A primeira língua é a Libras e o português é a segunda língua. Então, tem uma dificuldade, assim como para a gente tem, por exemplo, do inglês ou do espanhol, é a nossa segunda língua. Só que para eles tem a dificuldade de não ouvir a língua portuguesa, né? Então, tem, assim, uma questão de não gostar muito de ler, de não querer saber dos livros. Então, a gente adapta livros, né, a literatura brasileira e algumas internacionais também, para a contação de história, para incentivar a leitura, para que eles tenham contato, né, com o mundo mágico da contação de história que o ouvinte tem tão facilmente, né? Vocês sabem uma porcentagem, não sei porque vocês não são médicos, né? Uma estatística de se tem a surdez, ela tem crescido ou não, ou tem sido controlada, os aparelhos realmente são aparelhos que funcionam hoje em dia? O que a gente sabe, assim, a surdez que é congênita, né, ela continua numa mesma proporção, não tem muita diferença. Diminuiu um pouco a surdez por conta de medicação, né? Muitos bebês, principalmente, tinham problemas de saúde, eram medicados e a contraindicação, né? O problema da medicação, ela curava, mas ela podia Tinha um efeito deixar... colateral. Exatamente. E agora a gente tem percebido, tem até algumas caminhadas e algumas campanhas alertando para isso, da diminuição da audição por conta do fone de ouvido. Os jovens principalmente, né? Porque começa a ouvir num determinado grau e aí vai aumentando todo dia um pouquinho. A gente Pra ouve, adaptar. a gente tá no elevador, uma pessoa com fone, você ouve mesmo. Exatamente. Ouve mesmo, o som tá alto, gritante, né? Se tá me incomodando, imagino o barulho, aquilo não é música, né? Aquilo acaba se transformando num barulho pro ouvido daquela pessoa e naturalmente vai afetar, Com vai fazer mal. certeza. Até as empresas que trabalham, né? Chão de fábrica mesmo, né? Onde você tem aquele barulho Exatamente, muito tem que grande de usar maquinário, o usa o protetor, protetor. usa o protetor. Nossa, E aí você vem com segurança. fone de ouvido para machucar o seu ouvido. Isso está errado, com certeza, né? Nessa trajetória de vocês, né, desse trabalho, que conquistas vocês podem compartilhar conosco? Muita coisa, assim. Na verdade, a gente começou a pensar o grupo porque nós duas somos intérpretes, né? A gente começou com uma outra integrante, que é a Vânia Santiago, que não pôde estar aqui hoje com a gente. A gente começou interpretando as histórias de outros contadores, né? Mas normalmente os contadores não conhecem a função do intérprete ou não sabia que ia ter mesmo a contação. Então levava, por exemplo, trava-língua ou músicas que não tinham sentido na hora de traduzir. Então, por exemplo, um tralalá lelé, que na hora da tradução não tem graça. Não pro dizia surdo. nada. Não dizia nada. Ou então, por exemplo, um trava-língua como a cacaquecaqui, né? Que para o ouvinte é muito engraçado, porque é difícil de ficar repetindo para a criança, né? Mas para o surdo vira uma menina que quer uma fruta, então não tem graça nenhuma. E a gente começou a se incomodar com isso e pensar como é que a gente podia fazer para que tanto o surdo quanto o ouvinte participasse da mesma forma e se divertisse da mesma forma na contação. E aí que a gente começou a adaptar e criar as nossas histórias. A gente tem algumas histórias que são autorais, né? Inclusive que a gente vai mostrar aqui, uma historinha, Sim, né? sim. Agora, minha curiosidade é a seguinte, como eu tô espantada como ela fala bem, né? Assim, né? Libras, língua dos sinais. Como que vocês, que não são surdas, tem alguém na família? Ou é o amor mesmo? Como despertou isso em vocês? Olha, pra mim foi por amor mesmo, assim. Quando eu era pequena, eu via muitos surdos conversando em ônibus, né? E a gente sempre fica curioso pra saber o que tá conversando, queria aprender, mas não tinha muito curso fico na emocionada época. com essas histórias. E aí depois uma prima minha começou a namorar com um surdo e ele me ensinou algumas coisas. Depois de já adulta, eu recebi uma carta na minha casa sobre um curso que era um valor bacana, era um horário que me atendia. E aí eu falei, vou lá por curiosidade. Aí apaixonei. E a Thalita? E não saí mais da área. Pode falar. Você pode falar? Posso, eu tenho.
Eu interpreto. Pode Não, é por causa da câmera, tá, mas... tá bom. Então, no meu caso, foi porque antigamente eu frequentava uma igreja e nessa igreja não tinha acessibilidade para surdos. Então, os surdos iam na igreja, mas não participavam do culto efetivamente, né? A palavra do pastor, por exemplo, eles não aprendiam nada. Então, o pastor ficou preocupado, né, com as pessoas que não tinham acessibilidade e me convidou para aprender o curso, para ir fazer o curso de Libras. E aí eu também apaixonei, depois virou profissão mesmo e hoje eu trabalho profissionalmente como intérprete. Legal. Eu comecei como voluntária na igreja, mas hoje é profissão e eu amo. E até como psicóloga também eu atendo surdos, eu fiz uma especialização para atender as pessoas com surdez. Legal, Muito parabéns. interessante. Essa realidade que a Thalita vivenciou é muito comum em outras denominações religiosas também. Várias igrejas, né, vários grupos se atentaram a essa necessidade. Uma vez que o surdo ou deficiente auditivo, ele está para o mundo como qualquer pessoa. Precisa vivenciar, precisa viver como qualquer pessoa. Experimentar experiências da mesma forma que um outro ser humano precisa. Então tá de parabéns às instituições que têm essa preocupação de dar voz. Não é isso? É o dar voz ao surdo, né? Ao deficiente. Isso é fantástico. Mas a primeira memória que eu tenho de alguém falando isso na televisão, eu não sei se é real, se foi a Sim. primeira mesmo. Sabe quem é? Não lembro. Xuxa. Xuxa. Poxa Não vida. Ela fazia... A de amor, B de baixinho, Ela C de fazia, coração. exatamente. Funciona, tá certo isso? Funciona, tá certo, Yes? tá É isso certo. mesmo? Ela usava a música pra ajudar, né? Pra ajudar a memorizar. E ela sempre fala pra usar o microfone abaixo da boca, né? Ela fala isso pra olha, todo mundo. interessante. Usa, porque quem faz a leitura labial consegue... Para as pessoas Olha que legal, entendeu? Que- Assim, a que preocupação incrível, que dela. incrível. Quando ainda tinha época de Paquita e tudo, eu lembro. Bom, mas agora, então, eu quero que vocês compartilhem com a gente esse contar histórias. Mostrem para o público de casa como que é o trabalho de vocês, né? Que experiência que é feita. E quem vai contar a história justamente é o Diogo. É o Diogo. É isso? É. Diogo, então, por favor, o público do Tudo Posso é todo seu. Nossa, bom. Essa história que eu vou contar hoje, eu escolhi essa história porque, por exemplo, como que é o seu nome? Rafael. Você sabe fazer em língua de sinais? R, R, A, F, F, isso, F, F, A, A, E, E, L. L. Rafael, muito bem. Vamos Maria, tentar? Maria. Você sabe? Isso. I e o I. A. Isso. Isso. Bom, então essa história aconteceu há um tempo atrás numa floresta. Nessa história existe um passarinho que se chama Rafael. E esse passarinho era um filhotinho. E na história também tem a mamãe do Rafael que se chama Maria. Ai, por que eu tenho que ser a mãe? Porque eu sou mulher, eu sou mulher. Esse é o nome do passarinho mãe. Então a mamãe estava ali cuidando do seu filhotinho, mas o passarinho, que se chamava Rafael, ele gostava muito de passear, ele queria sair por aí conhecendo o mundo, mas a mamãe Maria aconselhou o filhotinho que ele deveria esperar um pouco, afinal ele era muito pequenininho para sair por aí. Então o passarinho perguntou: mamãe, posso brincar lá embaixo, fora do ninho? A mamãe respondeu: não, filhinho, não pode ir. Depois, quando você crescer, você pode ir brincar. Então, o passarinho aceitou os conselhos da mamãe e esperou por um tempo. Acontece que a mamãe Maria precisou dar uma volta por aí para procurar comida e sustentar o filhotinho, que estava com muita fome. Rafael era faminto. Então, a mamãe Maria foi embora. O passarinho Rafael esperou, mas a mamãe demorou demais. E tanto ela demorou que o passarinho Rafael decidiu pular do ninho e voar até o chão. Quando ele chegou no chão, começou a procurar algo que pudesse brincar. E encontrou, sabe quem? Um cachorro. O passarinho queria brincar com aquele cachorro. Rafael estava muito curioso para brincar com ele. Então ele foi até o cachorro, mas o cachorro não quis brincar. O cachorro disse: sai daqui, eu sou um cachorro para brincar com você. O passarinho ficou morrendo de medo e saiu correndo. Mas acontece que não ficou só no cachorro. O passarinho também encontrou um gato.
E esse gato era muito esperto e ardiloso. Então, quando ele viu o passarinho ali sozinho, dando bobeira, o gatinho foi até lá e perguntou: "Aonde você vai, passarinho?" "Eu estou indo brincar", respondeu Rafael. "Brincar, passarinho? E o gato já estava se preparando para pegar o passarinho, mas a mamãe Maria, de longe, avistou que o filho dela estava correndo perigo. Então ela voou mais rápido que pôde, e antes que o gato pudesse pegá-la, ela bicou tanto aquele gato malvado que o gato saiu correndo. Então, a mamãe passarinho conseguiu proteger o filhote Rafael. Levou até a árvore, colocou o filhinho no ninho e disse: "Eu te disse para não sair, você precisa me obedecer. Não pode sair por aí fazendo o que você acha que deve. Tudo bem? Então na próxima você já sabe que deve me obedecer." O passarinho Rafael respondeu: "Sim, mamãe. Nunca mais eu vou sair por aí sozinho achando que eu sei o que eu posso fazer. Estarei sempre junto." Fim dessa história. Aplausos, gente! Aplausos! Incrível! Aplausos. Muito incrível. Muito bom! Eu imagino, eu e Maria, com certeza, nós não conhecíamos, nós ficamos presos aqui, atentos a essa história. Isso é integração. É esse o trabalho que vocês fazem. É justamente isso? Isso, exatamente. Aqui a gente fez uma contação pequenininha, né, onde só o Di participava, mas a gente entra com personagens também, a gente interage muito entre a gente ensina sinais para as crianças, sinais da história antes de começar a história, para que elas possam participar também. Legal. Então tem toda uma interação, é bem bacana. Aliás, acho que tem imagens do trabalho de vocês para nós mostrarmos para o público de casa. É isso mesmo? Vamos ver. Olha aí, todos coloridos. Que bacana. Vocês se apresentam com esse visual, né? Onde que vocês estavam aí? Vila Lobos. Vila Lobos. Biblioteca Biblioteca. Parque Vila Lobos. Do Parque Vila Lobos, isso. Que legal. Então vocês se apresentam Aí, em bibliotecas, livrarias, Escolas, aí a gente estava no Itaú Cultural. É totalmente social esse trabalho. É social, Entendi. Eu imagino que vocês despertam também a curiosidade para que outras pessoas, outras crianças, queiram aprender Libras. Sim, isso é muito bacana. A gente sempre tem público surdo e ouvinte misturado. E as crianças surdas, quando acaba a contação, naturalmente as ouvintes identificam e começam a brincar, trocam alguns sinais. Então, isso é muito legal, né? Não tem essa coisa do... ele é surdo, eu não sei como fazer, como é que eu vou me aproximar. Que no adulto a gente tem muito isso, né? E a criança não tem. Então, naturalmente, ela vai, brinca e não tem barreira nenhuma. Olha, eu agradeço o trabalho de Uma vocês. perguntinha. Oi, Maria, claro. Quando a gente fala de um trabalho social, eu sempre me preocupo, assim, todos são voluntários, né? Mas vocês vivem... A Thalita falou que ela é a tradutora Sim, nós como duas somos profissional. intérpretes. Você também trabalha Sim. com isso. Sim. Então você une a sua paixão, que é pelo social, com a sua profissão. É isso. Então, na verdade, a gente faz a contação, a gente tem, né, esse trabalho de interpretação, a gente dá aula de Libras, e também a gente faz o trabalho de contação de história, tanto voluntário quanto não voluntário. A gente vai, né? Entendi. Não, muito legal. Nossa, parabéns. Elaine, pela Thalita, iniciativa. Diogo, muito obrigado. Eu não tenho dúvida que foi um dos momentos mais emocionantes da foi. história desse programa, né? Foi incrível realmente poder participar desse momento com vocês. Redes sociais para vocês saberem um pouquinho mais sobre o trabalho do Grupo Mãos de Fada, facebook.com/Grupo Mãos de Fada, e tem o e-mail também, mãosdefadach, é isso? Isso. @gmail.com. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigada, Diogo. Vocês fazem a diferença. Parabéns, hein? Como que é o parabéns? Parabéns. Parabéns. Diogo, Muito obrigada. é isso aí. Intervalo então e a gente já volta, né? Lembrando que hoje é Dia Nacional do Livro, né? O incentivo à leitura é o trabalho que o Grupo Mãos de Fada faz também, mas daqui a pouquinho tem mais histórias para nós criarmos realmente um país de leitores. Intervalo e a gente já volta.